Vamos lá, pessoal. Então, esse é o nosso terceiro evento. Essa série de webinars que a PSR tem realizado durante essa pandemia, né? São eventos gratuitos. A ideia é a gente sempre discutir um tema que é relevante para o setor elétrico, que ajude no debate técnico. As apresentações vão ser disponibilizadas depois para todos, né? Não só para quem participou, vai ficar disponibilizado nas nossas redes sociais, incluindo o vídeo, tá? Mas não fujam daqui, porque vocês vão ter a possibilidade de fazer as perguntas ao final da apresentação. A ideia é a gente fazer uma apresentação de 1 hora. Eu vou dividir a apresentação com o Gabriel Clemente, que está aqui também. Meu nome é Bernardo Bezerra, né? Eu sou diretor técnico da PSR, trabalho na PSR desde 2004. E depois dessa 1 hora, a gente vai ter meia hora de perguntas e respostas. E eu gostaria que vocês fizessem, por favor, por esse aplicativo que tem no Zoom de Q&A, tá? Então, a gente vai receber uma série de perguntas, a gente vai priorizar as perguntas que estão aqui no Q&A. E, se possível, vocês até, antes de fazer a pergunta, vocês, por favor, coloquem o nome da empresa, tá? Então, coloca o nome da empresa e coloca a pergunta. Se não quiser botar o nome da empresa, não precisa. Então é isso, vamos começar então com a palavra Gabriel Clemente, que vai começar a apresentação. Uma boa tarde para todos nós. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Clemente. Primeiramente, obrigado a todos. É um prazer estar aqui dividindo esse webinar hoje com o Bernardo. Então, vamos começar. A nossa ideia aqui é ter uma discussão sobre um tema que é bastante relevante, que está bastante na moda, que é o atendimento de ponta. Então, o título é Mantenha a luz acesa, garantindo o suprimento de potência, que afinal, nesses tempos de pandemia, espero que estejam todos bem, mantenham não só a luz acesa, mas também a chama acesa, para que a gente supere essa situação. Então, essas iniciativas que nós temos na realidade, de difusão de informação, essa série de webinários, esse é o terceiro deles, como o Bernardo comentou. Além dessa iniciativa de difusão através dos webinários, nós temos também o EnergyCast, que é o podcast da PSR. Então, na verdade, nós separamos aqui 3 episódios que guardam bastante interface com os temas que nós vamos falar aqui hoje. Então, caso vocês não conheçam, a gente recomenda que vocês deem uma olhadinha. Estão disponíveis aí em todas as plataformas de streaming. Esses 3 aqui são 3 que podem, na realidade, auxiliar aqui a interface com a discussão que a gente vai ter hoje. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A gente gosta sempre de começar as nossas discussões aqui com um slide passando os principais recados, até mesmo para quem, na realidade, não tem tanto tempo, ou então, na realidade, tem para não precisar esperar até o final da apresentação para que tenha ali os outcomes, a gente, na realidade, antecipa isso como um pequeno spoiler da apresentação. Então, vamos passar aqui por esses principais recados. Bom, como o nosso tema hoje é a contratação de ponta, é inevitável que a gente revisite o marco regulatório original de 2004 para a gente entender como é a obrigação de contratação de energia aqui no Brasil, de energia e de potência. Né? Então, curiosamente, apesar da gente estar discutindo a necessidade de contratação de ponta, existia uma obrigação prevista no marco regulatório original, mas o produto ponta, lastro de potência, ele nunca foi contratado. Então, essa é uma primeira provocação aqui que a gente faz, a gente vai mostrar isso, a razão disso, ao longo da apresentação. E por que o tema ponta passou a ser bastante relevante e está em voga aqui no setor elétrico brasileiro? Primeira razão, nós continuamos a ser um país hidrotérmico com uma grande capacidade hidrelétrica, e para o acompanhamento da carga, nós usamos e continuamos usando e usávamos as hidrelétricas, né, para prover esse serviço para o sistema. Ocorre que as hidrelétricas, elas, na verdade, duas coisas. A gente não tem mais construído hidrelétricas com grandes reservatórios ao mesmo passo que nós construímos no passado. Então, isso é uma primeira razão. E a segunda razão para a redução dessa capacidade de regularização é que a gente, na realidade, tem tido uma variabilidade muito grande na produção das hidrelétricas que nós temos construído, as hidrelétricas fio d'água. A gente mostra isso também com um pouquinho mais de detalhe. Então, essa é a primeira parte. A ferramenta que a gente utilizava para
fazer o acompanhamento da ponta e não havia nenhum tipo de restrição nessa ocasião, nós temos aí uma alteração no recurso. E a outra razão, bastante importante, é uma que decorre da transformação da nossa matriz energética com a inserção de renováveis. A inserção das renováveis é algo inevitável, uma tendência global, então, não só pelos atributos das renováveis, mas também por preço, seria inevitável que elas venham e têm vindo com bastante força na nossa expansão, e as renováveis elas inserem uma intermitência, né, na geração, né, uma intermitência na produção. E essa intermitência, ela também... Opa, passou sozinho. Essa intermitência, ela também atrapalha no sentido que ela aumenta a necessidade de reserva que nós precisamos ter, na realidade, no nosso sistema. Então, essa é uma outra razão para a qual a gente precisa pensar em restrição de potência, em função dos próprios recursos. Então, nós passamos aí de um sistema restrito em energia para um sistema restrito também em potência. Tá? Então, isso é uma alteração importante. Né? Então, esse é o problema. Esse é o problema que nós vamos atacar aqui hoje. Então, reconhecendo esse problema, qual foi a primeira ação, a primeira medida para mitigá-lo? Na realidade, o Brasil recentemente alterou o critério de suprimento para incluir também critérios de confiabilidade de suprimento de potência. E por que isso é importante? O conceito de suprimento, na realidade, ele é um conceito bastante antigo e ele não se restringe somente à energia elétrica. Na verdade, você pode pensar em critérios de suprimento, por exemplo, se você vai fazer uma viagem longa, você tem o seu celular, na realidade, você pode ter um determinado critério para garantir que você tenha bateria por toda a sua viagem para que você não fique incomunicável. Então, você pode criar um critério, por exemplo, quando seu celular atingir 50% da bateria, você vai procurar alguma forma de recarregar. Ou, por exemplo, você vai comprar um power bank. Ou, por exemplo, você pode programar no seu próprio celular para que quando ele atinge determinado trigger, ele entre no modo econômico. Então, com a energia elétrica é a mesma coisa. Acontece que nós temos duas dimensões, dimensão de energia, dimensão de potência. Até então, o nosso critério de suprimento, ele enxergava a dimensão energia, mas ele não contemplava a dimensão potência, né? E muito disso porque nós não éramos um sistema restrito em energia. À medida que nós passamos a ser restritos não só em energia, mas também em potência, passa a ser fundamental que a gente tenha esses critérios bem definidos, que foi o que foi feito recentemente. Então, isso é no aspecto de planejamento. E no aspecto de contratação, como seria, então? Porque, bom, a gente falou até agora que a gente tem necessidade de potência, tivemos uma primeira ação, né, para a inserção de um critério de suprimento de potência, mas agora a gente precisa saber como contrata. Né? Na verdade, a gente não tem ainda, no nosso marco regulatório atual, uma permissão para contratar separadamente potência e energia. E isso pode ser um problema. Por quê? Porque caso você tenha uma restrição de energia, você na realidade você contrata potência, quando na realidade você precisa de energia, e isso acaba fazendo com que você agrave o problema de sobreoferta de energia. Então, em suma, é importante que a gente, nessa mecanismo de contratação, a gente caracterize muito bem o produto potência e que a gente, na verdade, reconheça as alternativas para que faça uma contratação eficiente. Então, bom, antes de iniciar propriamente, nós vamos lançar aqui uma poll para que vocês possam interagir com a gente. Elas devem aparecer aí na tela para vocês, a pergunta, e a gente já divulga o resultado enquanto eu continuo aqui a apresentação. Então, pessoal, a pergunta é, considerando o cenário pós-Covid, né, quando é que vocês acham que o Brasil vai precisar de potência? Né? Se é a partir de 2024, 2025, 2026, se o Brasil não precisa de potência, ou se o Brasil precisa, mas é adequado esperar uma maior definição dos produtos energia e potência. Então, aqui o resultado. Então, a maioria, vocês estão vendo os resultados? A maioria das pessoas, elas acreditam que quase 48%, que é mais adequado esperar a separação dos produtos de energia e potência. Bom, então, dando sequência, nós vamos abordar essa questão da separação dos produtos de energia e potência, né, na sessão onde a gente vai, na realidade, abordar a questão da contratação, como seria a melhor maneira. Eu devo dizer que
me parece uma boa medida aguardar a separação dos produtos. Toda a questão é o timing, né? Se a gente, na realidade, vai conseguir atender a necessidade que talvez a gente tenha num prazo mais curto. Mas vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Então, esse é o temário. Nós temos aí, na realidade, 4 blocos à conclusão. Eu vou iniciar aqui com os 2 primeiros, falando sobre a contratação e a migração do sistema restrito para a potência. Então, bom, iniciando a narrativa aqui, a gente tem a base do modelo setorial que mostra como a gente contrata energia, que é calcado basicamente em 2 regrinhas básicas do setor, que é o que todo consumidor, representado, por exemplo, pelas distribuidoras, ele deve ter 100% do seu consumo respaldado por contratos e que esses contratos devem ser lastreados por ativos físicos. Então, na verdade, existe um elo entre a ponta consumidora e a ponta geradora, que é o certificado de garantia física, né? Ou seja, na realidade, a produção sustentável que uma usina consegue entregar ao sistema, do ponto de vista também, não só econômico, mas também do ponto de vista de segurança de suprimento, uma vez que essa garantia física seja definida, seja calculada a partir de critérios definidos aí pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, com essa lógica, a gente conseguiu, até o momento, fazer uma expansão do sistema, garantindo a segurança de suprimento. Então, essa aqui um slide, na realidade, introdutório para as bases de contratação. Você passa para mim, por favor? Então, esses são os principais recados. A garantia física ela deve ser definida de acordo com o critério, como eu mencionei. E nesses contratos, na realidade, no processo de contratação, eles têm o produto lastro e energia ainda negociados no mesmo contrato. Ou seja, ainda não tivemos a separação. Então, a gente tem um bundle de produtos no PPA. E é algo também que está na esteira da modernização do setor. Os ambientes de contratação são basicamente 2, mercado regulado e mercado livre. Mercado regulado, contratação essencialmente através de leilões organizados pelo governo, onde a distribuidora ela declara a sua demanda para o governo, a necessidade de contratação que ela tem, o governo chama um leilão, escolhendo as tecnologias, definindo todas as regras do certame e contrata, na realidade, essa demanda, né? Os geradores assinam um contrato com as distribuidoras, tendo ainda como elo principal a garantia física definida pelo Ministério. Por outro lado, o mercado livre, não há necessidade de ter o governo como interveniente. O consumidor ele pode se contratar diretamente com o gerador ou através da figura do comercializador, seja um comercializador com ativo físico ou não. Então, essa é a maneira como a gente contrata, são os ambientes onde a gente consegue contratar energia no setor elétrico. Então, a gente traz aqui como resumo para essa sessão os principais mecanismos, ou seja, temos aí diversos tipos de leilão, mas trazendo aqui um comparativo entre os leilões de energia nova e leilões de energia de reserva, as suas finalidades. Então, leilão de energia nova, ele busca trazer nova capacidade, ele tem aí a demanda advinda das distribuidoras, da necessidade das distribuidoras, ao passo que o leilão de energia de reserva, ele tem como objetivo garantir a segurança de suprimento do sistema, na verdade, aumentar ou garantir, e a demanda, ela vem, na realidade, da necessidade do governo de ajustar o lastro de energia total do sistema. Então, existe essa distinção. A contratação, como eu mencionei anteriormente, no leilão de energia nova, ela é multilateral, através de distribuidores e geradores. No leilão de energia de reserva, a CCE atua como intermediária. O custo de energia para leilão de energia nova é repassado para o consumidor, um pass-through, ao passo que o leilão de energia de reserva você tem um encargo onde todos os consumidores regulados e livres, eles na realidade pagam o encargo de energia de reserva, né, para na realidade garantir aí a segurança de suprimento. Então, seria essencialmente esses 2 mecanismos. E por que a gente trouxe eles aqui em perspectiva? Porque, na realidade, se a gente, na realidade, segue contratando energia para ajustar uma necessidade de potência, então a gente poderia ter, por exemplo, esses 2 mecanismos aí como principais drivers para a contratação. Mas qual é a nossa preocupação? A preocupação seria que, se nós contratarmos potência através de leilões como fazemos hoje, a gente perde a oportunidade de fazer uma alocação, digamos, ótima dos custos, ou seja, a gente faz a alocação dos custos para a contratação de produtos adicionais à energia somente para o ambiente regulado. Tá? Então, isso é uma preocupação que nós temos. Pode passar, por favor, Bernardo. Trazendo agora alguns números, né, fazendo aqui, como já falamos de contratação, tanto de energia nova como energia de reserva, a gente apresenta aqui no gráfico da esquerda a oferta contratável, né, ou seja, a oferta contratável nada mais é que os certificados de garantia física
empilhados, ou seja, toda a oferta possível de ser contratada no sistema, com energia de reserva separada, e 2 cenários de demanda, que cenários próprios da PSR. Uma demanda, um caso base, pós-Covid, nós fizemos a revisão do nosso caso após a pandemia, e um caso de recuperação em V, onde a gente tem a retomada da demanda mais acelerada. E a gente pode observar que, mesmo no caso de recuperação em V, com uma recuperação mais acelerada da demanda, a gente ainda não teria necessidade de contratar energia nova. Tá? E no gráfico da direita, fazendo um ajuste da garantia física, avaliando a oferta estruturante calculada e comparando com o caso base pós-Covid e recuperação, a gente vê que também não haveria necessidade de contratar energia de reserva. Então, o que isso indica para a gente? A gente não tem necessidade de contratar energia, nós podemos observar ali pelos números da tabela que nós temos uma sobreoferta de energia, mas caso a gente venha a ter uma necessidade de potência, a gente estaria em uma situação onde a gente contrataria, né, se fosse essa a solução, a gente aumentaria o nosso problema da sobreoferta para ajustar o problema da necessidade de potência. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Agora, falando sobre a migração para um sistema restrito em potência. Lembra, eu mencionei no começo da apresentação, que nós, até então, fomos um país restrito somente em energia. Então, se a gente observa alguns números, por exemplo, a demanda máxima do sistema em janeiro de 19, e comparamos também com a capacidade instalada, né, no mesmo ano, a gente observa que tem uma sobra grande, 74 gigas de potência. Então, vocês poderiam perguntar, ora, se eu tenho uma sobra tamanha, de fato eu preciso fazer um leilão de potência? De fato eu tenho necessidade de contratação de potência? Então, a gente vai discutir isso com um pouquinho mais de detalhe à frente. Voltando nas razões, né, para as quais a gente se deparou com o problema de contratação de potência, talvez em breve, a questão das hidrelétricas, que sempre foram o nosso principal mecanismo para acompanhamento de carga, decorre de 2 questões. Uma é a perda na capacidade de regularização, ou seja, não construindo mais usina com grandes reservatórios, a gente, na realidade, perde essa capacidade de regularização. E a outra questão é a construção de recursos com muita variabilidade na produção, ou seja, a gente observa no grafiquinho ali embaixo que a gente tem uma diferença de 25 vezes ali da geração de Belo Monte entre o período seco e o período úmido. Então, na realidade, a gente tem um recurso que, na realidade, tem uma variação sazonal da sua capacidade, e somado a isso, nós temos também uma grande inserção de renováveis, que também, na realidade, aumentam a nossa necessidade de reserva girante. Ou seja, o gráfico ao lado, ele mostra aí uma rampa de mais de 1 giga, né, de uma eólica em cerca de 1 hora e 45 minutos. Então, a gente pode depreender disso que a gente ainda tem uma capacidade elétrica relevante, mas isso está mudando, não só por essas razões, mas também pela integração com as renováveis. A operação do sistema se torna mais desafiadora, o que faz com que a gente precise de recursos despacháveis e que a flexibilidade ela vai ser cada vez mais valorizada, né, nova forma da nossa matriz energética. Então, agora apresentando para vocês um pouquinho das características dos sistemas restritos em energia. Então, a gente tem aqui na primeira coluna gráficos onde eu posso ter uma situação onde eu posso ter uma termoelétrica despachando energia ao longo do dia, né? Na realidade, eu tenho ali uma demanda e tenho, na realidade, uma hidrelétrica, uma termoelétrica para atendimento dessa demanda, que é um exemplo simples. A minha hidrelétrica, no sistema restrito em energia, ela vai ser utilizada para fazer a modulação da carga. Então, vocês reparem que ali a variação de carga hora a hora, a hidrelétrica, na realidade, está modulando, né, enquanto a termoelétrica está ali gerando o colchãozinho, e numa situação de déficit de energia, eu tenho uma redução de consumo ao longo de todo o dia, que é a linhazinha vermelha. Ali, na realidade, eu tive uma redução no consumo. Ao passo que, com um sistema restrito em potência, eu posso ter a minha termoelétrica despachando para liberar a flexibilidade da minha hidrelétrica, né, como a gente pode observar assim, nos gráficos da primeira coluna. A minha termoelétrica, ela também pode modular a carga, o que poderia ser, por exemplo, uma térmica que seja ligada no horário de ponta, ali, por exemplo, por volta de 2 da tarde. Na realidade, eu tenho um recurso ali de resposta rápida que eu ligo e, na realidade, não vai ser antieconômico, ou seja, um equipamento preparado, de fato, para isso, né?
Do contrário, se não fosse uma térmica preparada para isso, eu teria outras questões, né, como, por exemplo, antecipação de overhaul em função de liga e desliga, né, as térmicas vagalume, as térmicas que não foram feitas para prestar esse serviço. Nessa situação, eu teria, sim, um equipamento próprio para isso. E temos a situação ali no final do déficit de potência, onde eu tenho um corte de carga ali em um determinado momento, ou seja, eu tive um corte de carga ali na minha ponta, certo? Aqui no meu gráfico. Então, essas são as diferenças principais aqui entre sistemas restritos em energia e potência. E tudo isso para dizer que nós estamos fazendo a migração para um sistema restrito em potência, também em potência. O PDE 2029, ele soltou, na realidade, recentemente uma necessidade de contratação de potência de mais de 3 gigas a partir de 2024. Então, é um montante bastante relevante. Em função disso, o primeiro passo para, na realidade, fazer uma adaptação para esse novo momento do sistema é a alteração nos critérios de garantia de suprimento, de potência, né, que foram incluídos. E, além disso, nós temos também que pensar em uma alteração no mecanismo de contratação. Porque, lembra, lá no começo, eu comentei com vocês que todos os consumidores, de acordo com o nosso marco regulatório inicial de 2004, estariam obrigados a contratar energia e potência, e toda potência contratada ela teria que ser lastreada por garantia física de potência, igualzinho o tratamento da energia. Ocorre que a gente nunca teve a contratação efetiva da potência. Por quê? Porque, na realidade, não havia a restrição em potência do nosso sistema, então, na realidade, houve uma postergação dessa obrigação de contratação, né, até que em 2016 houve a extinção da obrigação. Então, o desafio que nós temos hoje é fazer de fato com que a potência seja contratada, porque hoje não há essa obrigatoriedade, e criar mecanismos, leilões, na realidade, que valorizem e incentivem, na realidade, as alternativas, que são diversas, a gente vai discutir, né, para que a gente possa contratar energia e potência ao sistema. Né? Hoje nós não temos esse mecanismo. Então, voltando agora para a questão dos critérios de suprimento, né, que foi o primeiro passo que eu mencionei, eu havia comentado que até então, o nosso plano de expansão, ele havia sido desenhado, na realidade, somente sob a ótica de energia, ou seja, eu tinha ali um critério de segurança de suprimento, que poderia ser, por exemplo, limitar o meu déficit até no máximo 5%, um critério econômico de fazer o custo marginal de operação igual ao custo marginal de expansão, mas eu não tinha, na realidade, a dimensão da potência. Então, isso foi algo que foi criado agora recentemente com a alteração que ocorreu, e, na realidade, foi criado da seguinte maneira: não somente a ótica sobre a probabilidade, ou seja, a gente não vai, na realidade, para tomar uma decisão correta de investimento, a gente não vai olhar somente para a probabilidade, ou seja, por o número de vezes que uma perda de carga, na realidade, de você não suprir uma potência, ela ocorrer. Né? Na realidade, a gente vai olhar para a probabilidade da potência não suprida através da LOLP, né, na realidade limitada a 5%, mas vamos olhar também para a profundidade. Então, na realidade, nós vamos ter duas dimensões, né, incorporadas no planejamento da expansão. Uma dimensão em base anual, né, para um critério de potência não suprida, em probabilidade, e um critério em base mensal, onde eu vou ter, na realidade, a média dos 5 piores cenários, né, de potência não suprida, também limitados a 5%. Então, na realidade, eu vou ter essa dimensão de potência e vou fazer essa avaliação em base anual e em base mensal. E tudo isso incorporado no planejamento da expansão do PDE, no horizonte de 10 anos. Perfeito? Então, eu paro por aqui, passo a palavra para o Bernardo Bezerra para continuar os módulos seguintes. Muito obrigado, pessoal. Então, antes da gente discutir as soluções que estão sendo discutidas para o setor elétrico brasileiro, vamos dar uma olhada na experiência internacional. Então, primeiro, quando a gente olha a experiência internacional, quais são as abordagens, né, para definir uma obrigação para o gerador? Né? O que o gerador tem que entregar quando você tem um contrato de potência ou então é chamado de contrato de capacidade em outros países. A gente vê muito esse nome lá fora, porque lá fora sempre se fala em capacidade como a capacidade de entrega de potência. Aqui no Brasil é que a gente tem essa capacidade de você entregar potência e a capacidade de você entregar energia, que a gente chama no Brasil
de garantia física, né? Esse lastro de energia de garantia física. Então, você tem basicamente três modalidades. Uma modalidade é uma obrigação ex ante, onde você tem um compromisso que ele é calculado por alguma entidade de forma centralizada, que é chamado, em alguns países, de potência firme, que é calculado, então, ex ante. Você tem uma série de taxas de disponibilidade que estão associadas a essa potência firme, e você tem uma série de penalidades se você não cumpre essas taxas de disponibilidade que foram informadas para o cálculo da potência firme. Um exemplo é o pagamento por capacidade que existe no Chile e no Peru. Eu vou detalhar um pouquinho esses dois exemplos nos próximos slides. Você tem um outro tipo de obrigação do gerador, quando ele é contratado em potência, que é uma verificação dessa obrigação em tempo real. E normalmente existe algum trigger operativo, que pode ser um trigger de preço, o preço no mercado spot, quando ele atinge um determinado valor, você gera essa obrigação de entrega de potência no sistema, ou então pode ser um trigger relacionado, por exemplo, à situação de reserva do sistema, quando a margem de reserva no tempo real ela diminui, o gerador é obrigado a entregar a potência para o sistema. E essa contribuição, nesse caso, ela é medida pela capacidade que foi disponibilizada naquele momento. Em alguns mercados, é uma obrigação que é financeira, você pode liquidar isso, se você não entregar, você compra isso no mercado. Em alguns, não, é uma obrigação que ela é física, né? Então, a gente tem como exemplo os contratos de opção da Colômbia, que o trigger, nesse caso, é o preço spot, e tem ainda os mecanismos de capacidade do Reino Unido e do PJM nos Estados Unidos, um dos mercados nos Estados Unidos, que, dependendo das condições operativas, o gerador é obrigado a fazer uma oferta de preços. Então, são mercados que você tem ofertas de preço. E o mecanismo ex-post, você tem uma contribuição que ela é medida depois da realização do evento, né? E você tem casos, por exemplo, onde se define um período crítico, que é apurado ex-post, como é o caso do leilão de capacidade do México. Você deixa passar o ano, depois que você passar o ano, você vê o período crítico, que você precisava de potência no sistema, e você verifica se os geradores que tinham obrigação de entregar aquela potência estavam disponíveis nesse período crítico. Vamos falar um pouquinho sobre esses três casos em alguns slides. E, além disso, você tem também abordagens para a maneira de incentivar essa disponibilização de capacidade, né? Você tem mecanismos que são pagamentos regulados por capacidade. Então, você tem um preço regulado pela capacidade, define-se esse preço. Tem algum mecanismo para fazer com que esse preço aumente quando você precisa de mais capacidade, esse preço diminui quando você tem um excesso de capacidade, então emula um mercado com oferta e demanda, mas é um preço regulado. E esses sinais de preços regulados é que vão dar um incentivo para a capacidade entrar no sistema, para a potência entrar no sistema. E tem um outro mecanismo que surgiu mais recentemente, que são os leilões para contratação dessa capacidade. Então, você cria um mecanismo que você vai gerar uma contratação, um compromisso com o gerador de entregar esse produto. Os leilões são realizados 3, 6 anos com antecedência, para dar tempo de, quando for necessário, construir novo equipamento, ou então geradores existentes para eles fazerem grandes manutenções. Gera um contrato, gera um compromisso, garante uma remuneração fixa para o gerador, em contrapartida, ele vai disponibilizar essa potência para o sistema, né? Esses mecanismos de potência não impedem que sejam criados também mecanismos complementares. Você pode ter ainda uma tarifa regulada para pagar mecanismos complementares à contratação. A contratação só gera o compromisso. Eu estou vendo que algumas pessoas estão levantando a mão. Para quem chegou depois, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas no final, e as perguntas são por escrito na sessão de Q&A. A gente falando agora um pouquinho sobre o pagamento regulado. Esse pagamento regulado, no caso do Peru, né, ele tem um pagamento que é feito mensalmente, onde se apura com a demanda de ponta a cada mês. Ele é feito de acordo com a potência firme dos geradores, então se pré-calcula para cada gerador com a sua potência firme, sua capacidade de entregar potência de uma maneira confiável. E, no caso do Peru, se paga somente para os geradores que estão abaixo do que seria a demanda de ponta do sistema. Então, todos os geradores que estão abaixo de uma determinado que estão abaixo da reserva do sistema não são remunerados.
Então, se você tem um sistema que tem sobra de capacidade, os geradores que têm uma potência acima dessa sobra estão fora desse pagamento. E para você definir quem está na ordem de mérito, você utiliza o custo variável unitário de cada gerador. Existe também, no caso do Peru, um mecanismo para incentivar a disponibilidade dos equipamentos, pagando um pouco a mais se ele tem uma taxa de disponibilidade maior do que a referência, e ainda um mecanismo para incentivar que todos os geradores tenham contratos de suprimento de combustível. Se você não tem contrato de suprimento de combustível, um contrato firme, você não recebe esse pagamento, você não entra na curva por ordem de mérito. Ainda na classe de instrumentos com pagamento regulado, você tem a metodologia do Chile, né, que tem um conceito de potência suficiente, que é equivalente à potência firme, né, que leva em consideração a taxa de faro do equipamento, mas inclui também a incerteza com relação à disponibilidade de combustível, então é uma variável aleatória se tem um combustível ou não, e também indisponibilidade da rede de transmissão. Então ele considera também os efeitos da capacidade de transmissão. Diferente do Peru, que isso é apurado a cada mês, a mês tem um pagamento de acordo com a demanda de ponta do mês. No caso do Chile, eles observam a demanda nas 52 horas mais críticas do ano, tá? Então é demanda de ponta anual. E no caso do Chile, diferente do mercado peruano, é pago para todas as termoelétricas. Todas as termoelétricas vão receber, todos os geradores, não só termoelétricos, todos os geradores que têm potência firme no sistema vão receber. A diferença é que se tem uma sobra, essa sobra faz com que a necessidade, o montante a ser pago vai ser reduzido para cada gerador. Okay? Se você tem 10% de sobra, considerando a margem de reserva do sistema, todos os geradores vão receber 10% a menos por causa dessa sobra. Sobra rateada com todos os geradores. E você tem um pagamento que o preço a ser pago é uma função da sobreoferta do sistema. Tá? Se o sistema passa a ter uma sobra maior do que o desejado, o preço reduz e é uma maneira de você incentivar ou não a entrada de nova capacidade. E você tem, numa classe de leilões para contratação de potência, o caso do México, né, que faz um leilão multiproduto, um leilão onde se contrata energia, o certificado de energia limpa, que é para você garantir que aquela fonte não emite gases de efeito estufa, e contrata também a capacidade. E o Chile é aquele mercado onde você tem um requisito que é a disponibilidade nas horas críticas, então eles vão verificar 100 horas que foram críticas no ano, então isso é verificado ex post, então são 100 horas críticas, e vão verificar se o gerador estava disponível nessas horas. Então, se você ganhou esse leilão, você vai receber um pagamento fixo e você é obrigado a estar disponível nessas 100 horas críticas. Você não precisa gerar, você só tem que estar disponível. Você não pode estar fazendo, estar quebrado, fazendo manutenção. Tem algumas regras para você aliviar algumas taxas de falha, mas você tem, em geral, que está disponível nessas 100 horas mais críticas. Um fato que é interessante, as renováveis, elas também podem participar desse mecanismo de capacidade, recebendo, nesse caso, não pela disponibilidade da capacidade, mas sim pela geração que ocorreu nessas 100 horas críticas. O produto que é comercializado no leilão, então, é um compromisso de capacidade, e isso é liquidado ex post. Se o gerador não estava disponível naquela hora crítica e ganhou o leilão, ou seja, ele era obrigado, ele vai ter que comprar essa capacidade que ele não entregou a um preço. Tá? E que preço é esse? Esse preço é calculado simulando o mercado, né? Onde esse mercado ele remuneraria uma termoelétrica que é eficiente. E lá é considerado que a térmica eficiente seria uma térmica ciclo combinada gás natural, ou seja, quanto que uma térmica ciclo combinado gás natural precisa receber de pagamento de capacidade adicional a quanto ela receberia no mercado spot. Então, esse é um ponto muito importante, é um pagamento adicional ao que o mercado de energia estaria pagando para essa térmica eficiente. Como é que eles fazem isso? Eles constroem uma curva onde você tem uma definição do que seria a margem eficiente. Então, no caso do México, a margem eficiente é você ter uma sobra de potência no sistema de 15,3%, né, considerando aí a demanda de ponta, nessas horas críticas. Você tem aqui o que seria o custo nivelado dessa térmica a gás natural. Então, se você estiver nesse ponto aqui, você gostaria de pagar $60 mil por megawatt-ano para essa termoelétrica, né? É o quanto ela precisa para sobreviver. Você define uma margem mínima,
e aqui você paga mais. Se o sistema tiver com 7,7 de sobra, você vai pagar mais, você vai pagar o dobro, justamente para incentivar termoelétricas, essas fontes entrarem no sistema. E o que acontece uma vez que você construiu essa curva, que é uma curva que vai fazer uma referência entre a sobra, o aumento de margem com o preço da capacidade, você cruza isso com a margem efetiva. Então, nesse exemplo aqui, a margem efetiva foi 12,5. Então, você pagaria aqui em torno de $80 mil por megawatt-ano. Só que a diferença é que você vai subtrair desse pagamento o quanto que essa tecnologia de referência recebeu no mercado spot. Então, você paga receita que precisa para recuperar os investimentos, pagamento de custos fixos, e subtrai da receita no mercado spot. O que aconteceu nos últimos anos do México? Em 2016, teve uma margem de reserva de 14%, ou seja, uma margem ali quase no limite, né? Que era aquele limite ali que estava no exemplo de 15%. O preço, $64 por quilowatt-ano, 5,3 por quilowatt-mês era o pagamento. Em 2017, você teve uma margem ainda reduzida, mais reduzida, porém o preço da capacidade diminuiu. E você teve uma margem ainda mais reduzida em 2018 e o preço da capacidade reduziu mais ainda. Como é que pode isso acontecer? A razão é que o preço spot no mercado mexicano, em 2017 e 2018, aumentou muito. Então, o que o mercado emula é que o próprio pagamento da energia já está remunerando esses geradores, então esses geradores não precisam de uma receita adicional no mercado de capacidade. Tá? Então, essa é a maneira do México contratar através de leilões e garantir que o equipamento vai estar disponível naquelas 100 horas críticas, né, recebendo o pagamento fixo por isso. Se não gerar, ele compra a diferença no mercado de potência, no mercado que eles chamam lá de mercado de capacidade do sistema. Algo que é muito interessante também ser discutido é a maneira como os geradores existentes e os geradores novos são tratados nesses leilões de contratação de potência, né? Em geral, os leilões são desenhados para garantir a financiabilidade, né, dos projetos novos, mas sem dar poder de mercado para os geradores existentes. E como é que eles fazem isso? Qual a estratégia que é utilizada? Então, por exemplo, no ISO New England, o que eles fazem? Você faz um leilão com entrega X anos à frente, mas você oferece para o gerador existente contrato de apenas 1 ano, e para os geradores novos pode ser contrato de 1 a 5 anos. E você faz envelope fechado. Você faz leilão que nem leilão de petróleo. Você faz uma oferta, envelope fechado, e abre-se esse envelope, não é um leilão descendente. No Reino Unido, as usinas existentes têm contrato de 1 ano, retrofit tem contrato de 3 anos, então você permite para o retrofit, quem vai fazer o investimento para melhorar a taxa de disponibilidade da usina, você permite um contrato maior, e geradores novos, contratos de 15 anos. E a ideia existente, envelope fechado. Novo, você tem oferta dinâmica, o preço vai caindo, tá? Se for um leilão descendente, mas o gerador existente, para ele não ficar ali tentando adivinhar qual o preço do gerador novo, ele tem que fazer um envelope fechado, né? Normalmente antes da oferta do leilão de energia nova, justamente para ele ter aí a ameaça de não ganhar o leilão. Na Colômbia, existente também contrato de 1 ano, novos contratos de 20 anos, né? Então, existentes também envelope fechado, novos com preço caindo, né? Tudo isso para controlar o poder de mercado dos agentes existentes. O México é que tem um esquema onde existentes e novos têm contratos de 15 anos, tá? Mas ambos com envelope fechado. Então, usualmente não tem uma distinção entre os compromissos assumidos. Então, ganhou o leilão, o tratamento é igual, existente ou novo. Só que o montante contratado, a duração do contrato é diferenciada e a maneira como faz a oferta no leilão também é diferenciada, com uma estratégia para evitar poder de mercado do gerador existente. Então, em resumo, Peru e Chile têm um pagamento regulado por capacidade, o produto é a disponibilidade dos seus parâmetros de taxa de disponibilidade e manutenção, né? E tem que apresentar contrato de combustível, no caso do mercado peruano. No México, é um leilão para contratar capacidade, um leilão que é multiproduto, e a medida de verificação é se ele entregou, quem venceu tem que entregar potência nas 100 horas mais críticas do ano, observado isso ex post. E no caso do Reino Unido e do PJM, é um leilão por capacidade. Então, você lá tem um mercado de oferta de preço, né? Você vai gerar no dia seguinte o que você se comprometeu, o que você bidou para o day ahead, para o mercado de dia seguinte.
só que você tem um mecanismo que quem ganhou o leilão de capacidade tem uma obrigação de fazer oferta nesse leilão. Você não pode ir para a praia e não fazer ofertas. O sistema, quando precisa de você, você tem que fazer oferta porque você está recebendo um pagamento fixo, que é um pagamento por capacidade. Quais são as alternativas, então, para contratar potência que estão atualmente em discussão? Então, olhando um pouquinho o histórico, em 2018 houve uma consulta pública, a número 61, para avaliar a possibilidade de um leilão de energia de reserva para contratar potência, chamado de leilão de energia de reserva com potência associada. A solução daquele momento era apenas termoelétrica ciclo combinado gás natural, tá? Indicando que seria necessário no final, a consulta pública terminou com a necessidade de estudos mais profundos. Em 2019, depois do GT de modernização, né, que teve todo o grupo de trabalho de modernização do setor elétrico com vários tópicos sendo abordados, no tópico relativo ao aprimoramento dos mecanismos de adequabilidade e suficiência de energia de potência, indicou-se uma solução de transição, né? Essa solução de transição passaria, primeiro, para o leilão de energia existente com 4 e 5 anos à frente, né, que é a implementação do leilão de energia existente a -4 a -5, que já tinha sido resultado de um decreto de 2017, né, só que nunca tinha sido implementado. Então, essa portaria do ME do ano passado foi a primeira que implementou esse tipo de leilão. E em 2020, com a crise da Covid, esse leilão acabou sendo postergado, né, então não está com data para ser realizada, mas ainda continua uma indicação do GT de modernização que, dependendo de como for esse leilão, é possível a realização de um leilão de reserva, se não contratar a potência necessária, ou então um leilão de lastro, se tiver a implementação da separação entre lastro e energia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que pode acontecer agora, a partir de 2020. Leilão de potência, então, ele vem com essa sinalização de que o PDE ele indica a necessidade de potência, lembrando que o PDE foi feito pré-Covid, então a gente pode estar falando de aquela necessidade de 2024, pode postergar para 25, 26, indicado no PDE, dependendo da recuperação econômica. O comportamento da economia e os resultados desses leilões de energia existente são chave para essa decisão, se o Brasil precisa ou não do leilão de potência. E a solução vai depender da reforma do setor, né? Hoje em dia, o Brasil contrata energia junto com a potência e junto com o lastro. Todos esses produtos são contratados de forma conjunta. Então, a possível solução que foi colocada é leilão a -4 e a -5 de energia existente, PPAs de 15 anos, né, para carvão e gás natural, energia existente e nova com contratos de mesma duração, ou seja, um modelo mexicano. Então, o único país que tem isso que a gente analisou é o México. Todos os outros países, eles vão para uma indicação de contratos de mais curto prazo para energia existente. Repare que, ao você fazer leilão todo ano, você garante que a energia existente está contratada. Então, hoje você contrata para 2025, contrato de um ano que vem você faz um novo leilão para 2026, contrato de um ano, em 2022 faz leilão para 2027, contrato de um ano. Então, essa térmica vai estar sempre, esse empreendimento vai estar sempre contratado X anos à frente, mas você garante um contrato de um ano. E você permite, com isso, estar sempre confrontando energia existente com energia nova. Então, esse seria o primeiro leilão onde energia existente compete diretamente com a energia nova, então é uma novidade no setor elétrico. Mas tem um problema grande, porque você joga todos os custos somente para o mercado regulado. Então, só o mercado regulado que está resolvendo um problema de suprimento de potência, que é um problema sistêmico, não é um problema de uma classe única de consumidores. As outras soluções possíveis são o leilão de energia de reserva de energia existente não indo para frente, né? Se a ideia é ir para um mecanismo de separação de lastro e energia, mas se não for aprovado a tempo, porque você precisa do PLS 232, por exemplo, você migra para uma situação de leilão de contratação de energia de reserva para contratar a potência associada. Então, o plano de transição seria, se você não tem separação de energia e lastro e potência, e você não tem o leilão de energia existente, não jogou esses custos no mercado regulado, a solução de transição é realizar um leilão de energia de reserva para contratar a potência. O problema é que o que fazer com a energia e com lastro de energia que você não precisa. Tá? Então, você está fazendo leilão para contratar um produto
e está vindo um combo com outros produtos, né? O que o consumidor vai fazer com esses dois produtos, que são produtos que ele não precisa. Os mecanismos que são propostos ainda e que estão em discussão, um é vender o lastro de energia excedente para o mercado regulado e para o mercado livre. Então, faz o leilão, contrata a potência, o gerador vai ter aquele lastro e aí depois você organiza um leilão para vender isso para o sistema. A solução é um pouco complicada porque se o sistema não está precisando, a gente viu nos primeiros gráficos que, ainda mais com pós-Covid, o sistema está com sobra de energia. Então, quem é que vai comprar esse lastro, né? E a outra é uma alocação desse lastro de energia para o mercado regulado, ou seja, você entuba isso nos consumidores regulados. Tá? O que acontece se você separar lastro de energia? Né? Se você organizar a casa, implementar uma mudança legal, você tem que mudar a lei, separa a contratação de lastro da contratação de energia. O Brasil é o único país que tem esses dois produtos no mesmo contrato. Se você separar, você vai criar uma remuneração para os geradores em 3 produtos, onde no modelo atual você tem um contrato bilateral de energia no mercado livre e no mercado regulado você contrata centralizadamente energia e o lastro. Então você tem nessa caixinha aqui, na verdade está faltando, você tem energia e lastro sendo contratadas. E a proposta é, separando o lastro de energia, você pode negociar bilateralmente a energia no mercado livre, tá? No mercado regulado, você pode continuar contratando energia através dos leilões, porém, o lastro de produção de energia, que é um conceito cunhado aí pela EPE, que está chamando do lastro de energia, então, lastro de produção, esse lastro de produção de energia e o lastro de capacidade, ou seja, a capacidade que você tem de entregar potência para o sistema, lastro de produção e lastro de capacidade, contratados centralizadamente. E aqui são todos os consumidores, ou seja, todos os consumidores vão fazer parte do papel de contratar a energia que o sistema precisa, a potência que o sistema precisa para lastrear o consumo e o consumo de energia e a potência de todos, ou seja, é uma contratação sistêmica. Isso tem como grande benefício uma melhor alocação dos custos entre o mercado regulado e o mercado livre. Esse ponto é muito importante, porque se a gente continuar fazendo leilões para contratar potência somente para o mercado regulado, essa potência sai cara, tarifa do mercado regulado vai ficando cada vez mais cara, cada vez mais pressão para migração para o mercado livre para não pagar essa conta. Tá? E o outro é coordenar a expansão. Se o governo identifica que precisa de potência do sistema, ele pode convocar um leilão centralizado para contratar esse lastro de capacidade, para contratar a capacidade de você injetar potência no sistema, de forma centralizada, e esse gerador ele pode ganhar a potência e vender o produto energia no mercado livre ou então no leilão no mercado regulado e ter uma renda adicional. Quanto que o gerador vai pedir nesse leilão de lastro? O adicional que ele precisa, que o mercado de energia não paga para ele. Então, é muito importante ter um mercado de energia bastante salutar para cada vez você ter uma necessidade de potência, de remuneração de potência menor no sistema. Então, vamos agora fazer a nossa última pesquisa, né? Já estamos chegando nos finalmente. E nessa última pesquisa, a gente queria identificar com vocês, qual é, na verdade, a melhor maneira que vocês identificam de se contratar potência no sistema. Tá? Então, na visão de vocês, o leilão de contratação de potência deveria ser direcionado para alguma tecnologia? Se sim, para as hidrelétricas, para as termoelétricas, para as renováveis. Ele deveria ser direcionado para as tecnologias, mas com produtos separados. Então, você põe uma caixinha para hidrelétrica, uma caixinha para térmica, uma caixinha para renováveis, mas as demandas são separadas ex ante. Ou então, o leilão não é direcionado. O que você tem que fazer é identificar o produto que se quer contratar, por exemplo, entrega de potência nas 100 horas mais críticas, ou entrega de potência no período seco, em outubro, quando você tem uma queda ali de Belo Monte, que tem pouca capacidade para produzir, você tem grande variabilidade eólica, define o produto e deixa o leilão entregar a solução. Você pode ter como solução resposta da demanda, bateria, uma combinação, tá? Bom, resultado, estou gostando de ver. Então, nós tivemos aqui 50% dos participantes, mais de 120 pessoas
votaram. Então, as 120 pessoas que votaram, 53%, mais da metade, acha que não. As tecnologias têm que competir por um produto previamente especificado. Tá? Então, não deveria ser um leilão já previamente direcionado. Existem várias alternativas para suprir essa potência. Então, a gente está falando de suprimento de potência. Você pode repotenciar uma hidrelétrica, mudar a operação dos reservatórios, por exemplo, fazer uma metodologia, um tipo de despacho onde as termoelétricas entram mais na base, liberando as hidrelétricas com flexibilidade para atender, fazer o load following, fazer o acompanhamento da curva de carga ao longo das 24 horas por dia, resposta da demanda, térmica para ponta, hidrelétrica reversível, que funciona como se fosse uma bateria, e as famosas baterias também. Então, são diversas alternativas. Cada alternativa tem um atributo específico, né? Tempo de resposta, se entrega só potência, se entrega potência e energia. Então, tem várias características diferentes em cada uma dessas alternativas. As soluções que são capazes de entregar apenas potência são bateria, resposta da demanda e hidrelétrica reversível. Então, essas soluções têm que ser analisadas com mais carinho, porque se a gente está num ambiente que energia está sobrando, talvez a melhor solução seja contratar equipamentos que entreguem só potência. Então, bateria, esse tipo de equipamento, resposta à demanda, esse tipo de equipamento, hidrelétrica reversível, esse tipo de equipamento. Você não está agregando energia para o sistema, você só está mudando a hora desse consumo. Dependendo do produto desenhado, algumas tecnologias não servem para o serviço de potência. Se você precisa de resposta muito rápida, se você precisa de um equipamento que tem que ficar parado o ano inteiro e gerar só quando para de ventar durante alguns poucos meses, é possível que uma térmica a gás não tenha um contrato de suprimento flexível, barato, para competir no leilão desse. Porque você precisa de muita flexibilidade. Como é que você vai remunerar a infraestrutura de gasodutos, o terminal de regasificação, ou então todo o investimento que se precisa de exploração e produção de gás natural para deixar a planta parada para, de vez em quando, você precisar dela. Então, dependendo do desenho do produto, algumas tecnologias podem ser não viáveis economicamente. E a melhor solução não necessariamente o equipamento que entrega potência mais barata ou o equipamento que entrega energia mais barata, mas que vem também competência. É possível que a solução seja uma combinação desses produtos, né? Quem consegue entregar potência junto com a energia, mas de forma com que o todo é mais barato. Por isso que é muito importante a separação dos produtos e um leilão multiproduto. Na nossa opinião, a solução então deve resultar numa competição das várias soluções, apoiada por um critério de custo-benefício bem definido. Então, resumindo nossas principais preocupações, existem várias soluções para o atendimento de potência do sistema, né? Nós temos uma análise na PCR, quando a gente analisa o balanço de oferta e demanda de energia, mesmo considerando que parte da garantia física, considerando o novo critério de suprimento, não está bem calculada, e considerando que você tem uma mudança no padrão de vazões do sistema, que você tem o que a PCR chama de fator de fricção. Na vida real, as usinas elas estão consumindo mais água do que os modelos computacionais. A gente descontando todos esses fatores, mesmo assim o sistema não precisa contratar energia para os próximos 5 anos, tá? Através de um leilão de energia de reserva, ou seja, contratar isso seria uma energia que o sistema não precisa. A necessidade de separar os dois produtos, energia e potência, é muito importante, porque isso evita uma contratação desnecessária de energia, evitando efeitos colaterais. Se o sistema começar a distribuir esses sistemas, então quem vai pagar é o consumidor, e você pode ter também aumento tarifário no final do dia, porque você está comprando um produto que não precisa. Aprimorar esses custos é muito importante para você não jogar... Está me ouvindo, Clemente? Voltou. Tinha dado uma travadinha. Tá. Aprimorar a alocação de custos é muito importante para você não jogar esses custos só no mercado regulado, e você tem que evitar o não aproveitamento da sinergia de soluções que podem entregar energia e potência de forma sinérgica e com um resultado melhor para o consumidor, que é o exemplo do leilão de Roraima, que foi feito um leilão separado para contratar potência, da separação para contratar energia, sem a possibilidade de soluções híbridas para esse atendimento. Então, algumas conclusões para a gente chegar aqui para a sessão de Q&A e terminar aqui em 1 hora, lembrando que a gente começou 3h04. Então, as conclusões que nós temos: atualmente não é permitido separar a potência da energia. Você, quando
contrata um produto, vem junto a potência, você não tem um mecanismo para contratar e nem para alocar separadamente. É necessário uma cautela para não comprar energia quando, na verdade, o que você quer comprar é potência. É necessário, então, caracterizar muito bem o produto. Não é só dizer que é um leilão de potência, você tem que dizer o que você quer. É entrega na hora da ponta, é entrega nas 100 horas mais críticas do ano, é entrega a qualquer momento. Qual a obrigação que o gerador tem quando ele vence um leilão para entrega de potência? Isso também tem que ficar muito bem definido, porque essa definição é que vai dizer, na verdade, qual é a tecnologia que pode ser mais competitiva nesse tipo de leilão. Temos que tomar cuidado com as decisões de contratação de longo prazo. Então, realizar um leilão agora para contratar por 15 anos, alocando esse custo para o mercado regulado, isso pode gerar maior pressão para a migração para o mercado livre, em uma discussão que nós estamos tendo no setor elétrico de abertura do mercado, e ainda com a possibilidade de uma mudança tecnológica, ou então mesmo a queda de preço dos equipamentos que tem, baterias podem ser a solução, e mudanças regulatórias. Pode ser que, se você mudando a regulamentação, a própria demanda responda em algumas horas do dia, evitando que você precise de potência, né? Se o produto que você precisa é de capacidade em poucas horas do ano, você pode ter a resposta da demanda oferecendo esse produto, né? No PJM, no ERCOT, na Califórnia, vários mercados americanos, onde a demanda participa desses leilões, tá? Então, evitar contratos de longo prazo, para a gente não alocar muitos custos no mercado regulado e ainda não permitir outras soluções tecnológicas que podem surgir no futuro ou regulatórias. Para lidar com a sobra de energia, a estratégia de suprimento tem que passar por contratação de tecnologias que entreguem apenas potência, isso tem que ser muito bem avaliado, confrontar as soluções com a manutenção das térmicas, óleo diesel e óleo combustível por alguns poucos anos. Pode ser que para o Brasil a solução seja, se a gente precisa de potência, manter umas termoelétricas que ainda não no sistema por 2 anos, enquanto o Brasil aprimora a regulamentação para fazer um leilão para contratação de nova capacidade, né? E repare que óleo combustível e óleo diesel, o sistema está sobrando de energia, vão acabar sendo tecnologias que vão sair barato, porque você vai estar usando só a potência se precisar delas. Tá? E migrar para uma solução de separação entre lastro e energia. Existem várias alternativas para entregar o produto de potência e energia. O que é essencial é um mecanismo para valorizar a combinação desses dois produtos e para alocar esse custo para todos os consumidores. Fechado, cravado, 60 minutos. Vamos abrir para Q&A. Antes, Gabriel, você tem algum comentário a fazer antes de abrir para perguntas e respostas? Não, Bernardo, da minha parte não. Perfeito. Cobriu muito bem. Então, vamos lá. Então, perguntas e respostas, eu vou fazer na ordem que chegou. Então, primeiro, o Roberto Araújo, grande amigo, ele pergunta, no nosso parque gerador, ele é do Ilumina, o nosso parque gerador tem 70% de potência hidráulica e tem uma grande variância na nossa hidrologia. Muitas vezes, uma mesma potência pode disponibilizar energia em grande quantidade. E aí ele pergunta qual o mecanismo de contratação de potência que garantiria que, nos momentos de sobra de energia, né, que é uma situação favorável, essa sobra não seja capturada pelo mercado livre, né? Então, ele lembra que, desde 2019, já há registros de 20% de contratos mensais na CCE. Então, a questão dele está muito mais relacionada à maneira como o mercado regulado contrata energia. E a resposta que a gente tem, Roberto, é que isso tem muito mais a ver com você oferecer contratos de longo prazo no mercado regulado, né? Enquanto o Brasil continuar com contratos de longuíssimo prazo no mercado regulado, os momentos que você tem de PLD baixo, como está passando agora com a Covid, né? Os consumidores que têm a possibilidade de renegociar os seus contratos para desfazer deles, por exemplo, e vender e comprar energia a PLD, ou então os contratos que estão expirando e vão ser renovados, esses consumidores é que vão aproveitar, né, dos momentos de sobra de energia. Então, isso tem muito mais a ver com contratação de longo prazo, né, na nossa visão, do que da relação energia e potência. Você também vê as perguntas, né, Clemente? Vejo sim. Tem Tem Fala. Tem uma próxima aqui do Humberto Jantin sobre as unidades consumidoras em relação a consumo de energia e potência.
Então, se eu bem entendi a sua questão, Humberto, na verdade, a unidade consumidora, ela consome os dois. Na realidade, ela também tem uma demanda contratada. E a necessidade da contratação de potência, ela passa justamente para que você tenha, na realidade, uma oferta, um gerador que consiga suprir a demanda instantânea da sua unidade consumidora. Pode ser que você tenha um pico ali de produção na sua planta industrial, onde de fato você precisa, você tem uma demanda, inclusive até existe multa se você ultrapassar a demanda contratada, né, se for o caso de uma unidade, né, no mercado regulado. Então, na realidade, a contratação de potência ela passa sobre a capacidade dos equipamentos atenderem a demanda instante a instante. Só complementando, a grande diferença, Humberto, é que o que os consumidores contratam de potência é a disponibilidade do sistema de distribuição e transmissão. A gente está aqui, nesse webinar, está colocando uma dimensão a mais, que é a capacidade do sistema de geração de entregar potência. Ou seja, se você é um consumidor que está com a sua demanda de potência contratada, você tem um contrato que pode ser flat ao longo do ano, por exemplo. Você não tem nenhuma garantia que vai ter um gerador na hora que você consome, na hora da ponta, que vai te entregar fisicamente essa energia. Não existe essa garantia. Você só existe essa garantia quando você garante cobertura de potência por parte da geração. Tá? Então, essa contratação de potência no industrial, ela é só uma contratação de disponibilidade da rede de distribuição e transmissão. Quem perguntou foi o Humberto da Enerplan. Pedro Rodrigues, me chamo Pedro, ele é analista da Bogari Capital, e ele pergunta o incremento de garantia física das hidrelétricas repotabilizadas a quem pertence, né? E no caso das hidrelétricas com capacidade de acrescentar máquinas sem necessidade de obras civis, a contratação de potência implica a necessidade de pedir a elevação da cota, é o caso da Chesf e da Chesf. Então, na verdade, todo empreendimento hidrelétrico que não seja contratado por cota de garantia física, todos os outros hidrelétricas, quando ele põe mais potência e aumenta a garantia física, ou ele fez algum retrofit, algo que aumentou a capacidade energética, tem mais garantia física, essa garantia física pertence ao próprio gerador. Tá? Então, faz parte da concessão daquele empreendimento. Se é um empreendimento hidrelétrico que foi contratado naquele regime de cotas, que veio depois da MP 579, o delta de garantia física e o delta de potência, eles vão pertencer, na verdade, ao sistema de cotas. Tá? Então, você não pode comercializar esse excedente, o excedente de potência. Nenhum gerador, na verdade, está fazendo repotenciação justamente por a gente não ter um mercado regulado que pague por potência, que é o caso do Peru e Chile, e por a gente não ter a separação de lastro de energia e capacidade que permitiria uma venda da potência. Então, hoje em dia, não é econômico você fazer repotenciação para aumentar a potência, porque não tem mercado para isso. Clemente, responde para o Perfeito. Marcelo, por favor. Deixa eu só, eu ia fazer uma complementação nessa do Pedro, a questão do retrofit aqui no caso de elevação de cota, além dos pontos que você colocou, tem também a questão da competitividade. Na realidade, o CAPEX para você fazer uma elevação de cota, no caso dessas usinas dessa natureza, ele pode acabar, na realidade, ficando bastante caro, não ser viável economicamente. Então, acho que isso também é uma dimensão que passa, né, na realidade, para essa questão, para a viabilidade dessa solução. Deixa eu ver o próximo. Sobre Itaipu. Essa aqui acho que é uma boa para você, Bernardo. Então, Sobre a questão do impacto de Itaipu. O Marcelo pergunta como é que fica a contratação de Itaipu, né? O sistema não tem necessidade de atualizar a forma de contratação. Então, o Brasil realmente tem um contrato de Itaipu que é separado em pagamento de potência e energia, mas no final do dia, o que é entregue para o consumidor é a energia que é contratada, né? Então, você só vai ter um grande impacto de Itaipu, desse mecanismo, se você realmente implementar a separação dos produtos de energia e potência. Então, hoje em dia, apesar de Itaipu ter ali um pagamento, que é um pagamento por potência, o que vai ali para os contratos registrados na CCE, para o balanço das distribuidoras, é a entrega de energia, é o lastro de energia e a entrega de energia. Você não tem nenhum requisito de potência que é utilizado, lastreado por Itaipu. Quer responder a próxima? Perfeito. Na sequência, ele comenta sobre a questão do PLS. Então, na verdade, o PLS ele será necessário para a implementação de separação lastro-energia. Então, na realidade, no momento em que a gente faz a separação de lastro-energia, amparada também pelo PLS, a gente consegue, na realidade, ter a contratação de produtos, por exemplo, como a gente mencionou,
o lastro de capacidade e o lastro de produção. Então, na realidade, a gente teria ali o lastro de capacidade, ali na figura do contratação, do requisito de potência, e o lastro de produção, fazendo a figura semelhante ao que a gente tem para a garantia física. Perfeito. O Vitor Ribeiro, ele pergunta, ele diz, em fevereiro desse ano, notícia vinculada na imprensa, comentou que a separação lastro-energia e a licitação para empreendimentos contratados especificamente para atender necessidade de ponta poderia ser por meio de um leilão similar ao de atendimento de Roraima. Vocês poderiam comentar um pouco sobre essa possibilidade? Então, assim, o leilão de Roraima realmente foi aí o primeiro ensaio de como poderia ser feito um leilão que você tem o produto energia do contratado com um produto de capacidade, de potência, né? Na nossa visão, ainda dá para aprimorar esse mecanismo, porque o leilão de Roraima, o nosso entendimento é que ele não gera uma solução que seja uma combinação da melhor entrega de energia e potência, né? Você poderia ter uma solução híbrida, que poderia ser, por exemplo, um equipamento eólico junto com bateria. Os dois entregam energia e potência, então entrega a energia que o pessoal, que os consumidores de Roraima precisa, e ainda a bateria garante que essa energia vai ser deslocada para a da ponta. Essa solução não sai do leilão, porque o leilão resolve o problema de energia, contratando a eólica, e para resolver o problema de potência, contrata uma térmica, óleo diesel. Você faz contratações separadas. Então, a gente acha mais interessante uma solução de leilão que veja a solução integrada. Beleza. A próxima aqui é do Paulo, da Paradigma. Ele pergunta se a PSR acredita qual seria o melhor modelo para o SIM, se seria ex-ante, tempo real ou ex-post. Pelo menos na minha opinião, acho que acredito que o modelo ele deva ter todas essas camadas. Na realidade, por exemplo, o atendimento da demanda instantânea, o operador ele precisa de fato atender ali instante a instante, seria uma situação mais para o tempo real. Mas em outras situações, na realidade, de contabilização ou de ajustes que são feitos semanalmente ou mensalmente, você poderia ter esse ajuste aí feito ex-post, por exemplo. Então, a minha resposta seria que, na realidade, depende muito da questão. Na realidade, eu acho que o sistema, o melhor modelo, ele passa por envolver todas as camadas para, na realidade, ter um modelo ótimo. Só fazendo uma complementação, Paulo Roberto, tem um trade-off que é bastante interessante. O modelo que ele é tempo real, ele tem como downside, o lado ruim desse modelo, é que pode gerar uma exposição muito grande para o gerador, porque o gerador pode ficar várias horas, até anos, sem ser acionado, porque o trigger ele não é afetado. E aí, quando você tem uma situação crítica no sistema, esse trigger ele entra e ele pode entrar durante vários meses, várias horas seguidas. E isso pode gerar um desbalanço para o gerador, né? Vide o caso da Colômbia, que você fica anos sem acionar e quando aciona, alguns geradores não entregaram ali. No caso, era até um problema mais de energia que precisava do sistema. Já o modelo Expost, ele tem o benefício de já dar alguma previsibilidade para o gerador. O gerador está se comprometendo com 100 horas mais críticas. Então, ele já sabe, é muito mais fácil dele se comprometer se a gente está falando de um contrato de mais longo prazo. Isso não impede, como o Gabriel Clemente comentou, de você ter um mecanismo que são as 100 horas mais críticas e algum outro que dê um incentivo para ele estar se o sistema tiver mais do que 100 horas críticas no ano. Tá? Você pode ter um mecanismo complementar, mas é um trade-off que tem que ser analisado. Eu gosto muito do modelo Expost, que é o modelo mexicano. O Vitor Ribeiro, a remuneração dos empreendimentos para atendimento à ponta seriam remunerados somente pelo produto potência? O despacho dessas usinas pelo operador seria diferente da formação do PLD? Seria formato de mérito? Então, o Vitor Ribeiro ele faz uma pergunta, na verdade, se você contrata a sua potência, como é que você remunera? A gente prefere considerar, né, e valorizar a energia que também está sendo entregue por aquele produto, né? Então, você poderia ter um mecanismo que é algo que alguns países têm, que você faz um leilão de potência para contratar uma reserva estratégica. Então, essa reserva estratégica vai ficar ali parada e você vai contratar a potência, vai pagar por essa potência. Isso não entra na formação de preço, né? Ninguém está vendo isso. Quando o sistema tem um estresse de potência, essa reserva entra, uma reserva estratégica que vai entrar para atender a potência do sistema.
O ponto é que isso pode gerar sobrecustos para o sistema, porque pode ser que, em alguns momentos, imagine que você contratou com uma reserva estratégica uma térmica que custa para operar R$ 200. Se o PLD está em 250, por que a gente não vai usar essa reserva estratégica, né, que é um recurso que é mais barato? Então, assim, você pode estar perdendo eficiência econômica se você não está trazendo essa oferta para o sistema. E ainda mais se você está fazendo um despacho onde você está valorando a água, se existe esse recurso no futuro que pode entregar energia para o sistema também, por que não considerar na formação de preço? Então, a gente prefere um mecanismo que entre na formação de preço, a não ser que sejam térmicas com custo variável muito elevado. Aí sim, pode ser interessante que elas não entrem na formação de preço. Mas no caso, são térmicas que têm um custo variável muito elevado mesmo, que aí é só o serviço de suprimento de ponta. Exatamente. Você tocou bastante também na pergunta seguinte dele, sobre a reserva estratégica, onde ele termina perguntando sobre a participação de empreendimentos específicos, térmicas de acionamento rápido, né, se elas poderiam ser aplicadas a leilões de potência. Então, poderia ser, por exemplo, o caso que você colocou de térmicas com CVU bastante elevado. Na realidade, são equipamentos mais caros, específicos para isso, e aí, nesse caso, talvez eles pudessem ficar de fora da formação de preço, na realidade, para entrar em situações de fato emergenciais. Exatamente. E eu fazer uma dado que o Vitor Ribeiro fez 3 perguntas seguidas, eu vou fazer propaganda do Vitor. O Vitor tem um artigo muito bom, né? Tá no LinkedIn dele, que é sobre reserva estratégica. Ele fez esse artigo, vale a pena ler. E aí, para terminar com a última pergunta do Vitor, a contratação de potência poderia ser pago por meio de cobrança de encargo ao invés de aferição de lastro de potência ao invés de aferição de lastro de potência dos cobradores. A gente ele pergunta como seria a cobrança desse lastro de potência. Na PSR, nós somos mais inclinados para considerar que o produto de potência nunca foi contratado, como foi um produto que não foi contratado, então os consumidores eles não têm um requisito de potência, logo todos os consumidores têm que pagar por essa potência, se ela for contratada, e aí isso deve ser, então, contratado no leilão. A maneira mais fácil de ratear esse custo é através de um encargo sendo pago por todos, né? Se fosse algo que você já tem alguns consumidores que já contrataram potência, você poderia fazer um pagamento de acordo com a exposição que os geradores estão no mercado de potência. Mas não é o caso no Brasil, no nosso entendimento. Perfeito. A Stephanie Betts pergunta por que as renováveis não são consideradas como soluções de potência, ainda mais se combinadas com soluções de armazenamento. Na minha visão, essencialmente a questão que pega bastante seria preço, na verdade. Assim, a característica da renovável, em função da intermitência, se ela fosse, na realidade, acoplada com uma solução, uma bateria, por exemplo, ainda seria talvez uma solução bastante cara para competir com as outras soluções que a gente teria a disponibilidade. Como a gente entende que a gente deveria colocar na mesa as soluções e buscar uma alternativa que tenha, sob a ótica de custo-benefício, uma melhor solução para o consumidor, eu acredito que o preço pegaria bastante aqui. O que você acha, Bernardo? Não, muito boa pergunta, Stephanie. O ponto mais interessante é que, e aí a gente achou muito legal a solução da pesquisa que a gente fez. Então, que indicou que o melhor leilão é um leilão que deixa todo mundo competir. Então, se define muito bem o produto, e o produto é entregar energia nas horas de ponta a cada dia, tá? Pode ser que o leilão dê como a melhor solução, a mais barata, é eólica combinada com bateria. Pode ganhar o leilão. Ainda mais se for um leilão onde você permite que o gerador que ganhou, ele venda energia no mercado. Então, a remuneração que a renovável vai ter com a venda de energia, complementada com o pagamento de capacidade, junto de ter a bateria, vai dar a melhor solução. E você pode ter um mecanismo também que a obrigação é nas 100 horas críticas e a renovável, se ela gerar naquelas horas, ela pode receber um pagamento por isso, que é o caso do México. Então, a resposta direta para vocês, a gente não entende por que ex ante não deixar uma solução tecnológica participar do leilão. Você tem que definir o produto e a melhor solução é que vai ganhar o leilão. Tá? E se você deixar a combinação de venda de potência e energia, outras soluções vão surgir. Então, o Eduardo da Silva, ele pergunta como é que vocês veem o papel de renováveis e tecnologias como demand response nesse mercado de contratação de potência. Então, a gente é muito simpático
ao mecanismo de resposta à demanda. Inclusive, na nossa visão, uma das razões do projeto piloto de resposta da demanda que ainda está em vigor não ter ido para frente, além da questão da inadimplência do CCE, mas uma das razões é você não ter um pagamento fixo por esse serviço. E repare que, se você pensa que o leilão de potência você pagaria para uma térmica ficar parada, e quando o sistema precisa, essa térmica gera entrega potência, você poderia fazer a mesma coisa com a demanda. Você paga para o industrial, para ele ter o compromisso de, nas 100 horas mais críticas do ano, ele reduzir o consumo. Né? Matematicamente é a mesma coisa. Né? E você deveria deixar o consumidor entregar essa solução. Então, a gente acha muito importante deixar a resposta da demanda, primeiro no industrial, que é algo que os mercados fazem há mais de 15 anos, outros mercados fazem isso, e no futuro, e aí espero que não seja um futuro tão longo, até no nível do baixa tensão, que são os recursos energéticos distribuídos, poderiam entregar também essa resposta da demanda. Clemente, outra pergunta da Stephanie. Perfeito. E ainda, como se separa a necessidade de potência com a necessidade de flexibilidade? Da maneira que eu vejo, através dos atributos. Eu acredito que a gente não tem ainda como, na realidade, valorar corretamente os atributos. Por exemplo, flexibilidade. Na verdade, a gente tem a necessidade de potência e energia. A gente, no mundo com separação de lote de energia, a gente tem produtos distintos que atendem a necessidade de potência e energia. Agora, a necessidade de flexibilidade, eu entendo que ela poderia ser valorizada como um atributo, o que hoje a gente ainda não tem esse reconhecimento, por exemplo, nos ICBs dos leilões. Então, se a gente tivesse um aprimoramento nesse sentido, a flexibilidade podendo ser valorizada como um atributo, na realidade, a nossa contratação seria mais eficiente, né? E, na realidade, teria o reconhecimento do atributo, que não só a flexibilidade, mas também os outros atributos de cada tecnologia. Perfeito. A Érica Breyer, da SPIC, grande amiga também, ela pergunta, na solução de curto prazo, leilão de reserva ainda em 2020 ou início de 2021, vocês veem a possibilidade de usinas hidrelétricas que podem ser repotenciadas, ampliadas, participarem, considerando a entrega de potência em 2024? Além do prazo de obras, algumas usinas possuem travas legais e contratuais que precisam ser superadas para poderem comercializar separadamente o produto potência. Então, a gente vê justamente uma das travas legais foi uma que a gente comentou numa resposta anterior. Se você tem um equipamento, uma hidrelétrica que está contratada no esquema de cotas de revisão de garantia física, que lá é oriunda desde a MP 579, hoje em dia a potência pertence ao consumidor. Então, você pode repotenciar, aumentar a potência, mas qualquer potência desse empreendimento ele faz parte do regime de cotas. Então, essa é uma trava que tem que ter uma mudança, na nossa visão, uma mudança legal, ou alguma outra solução regulatória, mas assim, a mais clara é uma solução legal para você resolver essa questão, essa trava. No mais, existe só a questão do prazo de obras, mas do que a gente entende mesmo que de questão legal, essa necessidade de você separar, permitir que usinas que estão em cota vendam esse produto, que hoje em dia não é permitido. Igor Perfeito. Ribeiro. Igor Ribeiro, ele pergunta se o critério de suprimento determina o montante de potência que o sistema precisa, se todo esse montante precisa ser contratado ou alguma contribuição de potência do parque gerador não contratado para a potência pode ser abatido desse montante ser contratado. Bom, a inclusão dos critérios de suprimento de potência, na realidade, no planejamento da expansão, o planejamento da expansão ele subsidia o PDE, que é indicativo. Então, na realidade, ele vai ter uma ação indicativa ali no PDE para que seja contratada determinada necessidade de potência, né? E aí, para que, de fato, isso seja incluído nas decisões de investimento. Dessa maneira, se as decisões de investimento seguirem o planejamento indicativo do PDE, a gente, na realidade, estaria ali contratando automaticamente o montante de potência que é necessário. Né? O que a gente já tem hoje, né, na realidade do parque gerador, obviamente, o que for contratado poderá ser, na realidade, utilizado, né, mas tendo, por exemplo, se for uma solução através de um leilão de energia existente ou um leilão de reserva, que a gente ainda não tem a separação, a gente teria ali o efeito colateral da contratação conjunta da energia. Mas, para a questão da decisão de investimento, a função do critério de suprimento é, de fato, fazer com que a gente tenha uma indicação e que o planejador tenha subsídios
para tomar a decisão de investimento também sobre a ótica da potência. Perfeito. O Kleber Hashimoto, ele pergunta: há evidência nesse período de crise que a restrição de potência tenha migrado de local, de modo que justifica o mercado de potência a curto e médio prazo? Na nossa visão, é o contrário, Kleber. A crise atual, o que ela faz é postergar essa necessidade de potência. A gente não sabe em que ano foi, vai depender muito de como vai ser a recuperação. Mas a tendência é que se você precisava de potência em 2024, você passará a ter potência em 2025. Necessidade de potência é algo por subsistema, né? Normalmente é por submercado, porque você considera também as restrições de transmissão, né, para você poder garantir a potência em cada subsistema. Então, o que é possível é que essas necessidades, além de terem se deslocado temporalmente, ou seja, você precisa de potência para mais para frente, dependendo de como vai ser a recuperação econômica de cada região, você tenha, por exemplo, mais necessidade do Sudeste, menos do Nordeste, ou vice-versa. Então, você pode ter um deslocamento espacial também dessa necessidade. Perfeito. O Rogério de Almeida pergunta, comentar sobre a adequação da solução potência via usinas hidrelétricas reversíveis. Bom, as hidrelétricas reversíveis, elas também estão ali nas alternativas que a gente entende que poderiam, na realidade, participar como alternativa. Elas funcionariam ali como um armazenador, na realidade, de energia, né, e potência. Então, na realidade, elas poderiam fazer o bombeamento e fazer um atendimento da necessidade de potência no momento em que o sistema tem a necessidade. Então, a gente entende que seria, sim, uma alternativa possível diante das outras tecnologias que a gente teria aí para o atendimento da contratação de potência. Outra pergunta do Vitor Ribeiro. Ele pergunta se a implantação de preços horários poderia mudar o perfil de carga e atrair empreendimentos que melhor atendam a ponta, de modo a tornar desnecessário o leilão de potência. A gente acredita que não, dado a incerteza que existe com relação aos preços, aos PLDs per se, e ainda mais a volatilidade que existe com relação ao perfil de preços horários, né? Então, essa volatilidade a gente acredita que não vai gerar uma solução de mercado para atender essa potência e também não vai gerar uma solução também da demanda respondendo e reduzindo, né, essas horas da ponta. Isso tem a ver também, além da questão da volatilidade do PLD, tem a ver também com os mecanismos de contratação, porque você tem muito contrato onde o gerador não tá sendo exposto ao PLD horário. Então, por exemplo, eólicas contratadas no leilão regulado, a volatilidade horária do PLD não passa para o consumidor, não passa para o gerador, né? Toda repassada para o consumidor. Então, não tem nenhum incentivo a uma eólica operar junto com a bateria, né? Se ela fosse exposta ao risco, ela poderia trazer essa solução para o mercado. Então, tem a ver com a alocação também dos riscos e tem a ver também com o fato de que, apesar de a gente ter provavelmente o PLD horário a partir de 2021, poucos são os agentes que realmente são impactados com esse PLD horário. Então, por exemplo, todo o mercado regulado não enxerga o PLD horário, então não vai responder à demanda, porque a tarifa varia a cada mês. E você tem todas as hidrelétricas também que tem esse sinal do PLD horário diluído no MRE. Então, resumindo, por uma falta de alocação correta de riscos entre os agentes, pela incerteza do PLD e pelo fato de você precisar, na verdade, de uma garantia de um recebível para você trazer novas tecnologias, a gente acha que é necessário o leilão de potência se o sistema realmente precisa de potência nos próximos anos. O Roberto Stadler pergunta se vai ter o download do webinar. Sim, a gente vai enviar amanhã ou no máximo depois de amanhã a apresentação e o vídeo gravado. Clemente, responde a próxima, por favor. Perfeito. Gabriel Oliveira. Em caso de leilões combinados, como evitar que a contratação de um produto capacidade, por exemplo, capacidade, possa implicar na sobrecontratação de outro? Na minha visão, na realidade, a gente teria que migrar para uma solução de fato de separação dos produtos. Não vejo, por exemplo, se a gente faz uma contratação conjunta dos produtos e temos aí um sistema onde temos uma sobreoferta de energia,
eu acho que inevitavelmente a gente teria a sobrecontratação, teria esse efeito colateral. Então, eu acho que a solução proposta talvez fosse, de fato, separar os produtos para evitar, de fato, que isso ocorra, que essa sobrecontratação de outro produto, por exemplo, ocorra. E outro ponto que é muito importante, Gabriel, é alocar para o gerador esse risco de sobra. Então, se um gerador que quiser entrar para vender a potência e ele não conseguiu vender energia, esse gerador é que vai ficar com a liquidação dessa energia no mercado de curto prazo. Então, isso vai fazer com que ele precifique muito bem a potência, né? Então, essa é a beleza de você ter um leilão multiproduto, porque aí o gerador que ele pode não contratar, ele vai precificar esse produto que no final do dia não vai conseguir comercializar por causa de uma sobreoferta no sistema. Pessoal, já passamos, na verdade faltam 2 minutos para a gente fazer 1h30, então vou pegar ainda mais, temos ainda mais 10 perguntas, eu acho que a gente não vai conseguir fazer todas. Vamos mandar aqui para a gente ver se consegue responder pelo menos mais umas 3. O Vitor Gomes, ele pergunta, creio que antes de fazer o leilão de potência de novos empreendimentos, é possível extrair mais lastro de capacidade das usinas atuais. Isso porque as usinas termoelétricas atuais foram contratadas apenas pelo critério de suprimento de energia, a DISPMAX considera índice de TIP. Se o critério de suprimento de potência for capacidade de geração em algumas horas críticas do ano, poderiam alocar o índice de TFT para suprir mais potência. Lembre-se que quando houve problema de ponta no sistema, mais de 20% da potência de termoelétrica estava em manutenção. Se tivessem um incentivo econômico para fazer a manutenção naquele momento, o problema de potência seria menor. Você acha viável que térmicas atuais ganhem uma receita adicional de lastro de potência para realocar os índices de TFT e IP? Pergunta do Vitor Gomes. Pergunta muito boa e é uma preocupação que a gente tem, mas a preocupação é ao contrário, né? Quando se calcula a necessidade de potência do sistema, e se chega lá que o sistema precisa de 3 GB, se assume que todos os geradores vão se comportar muito bem e vão entregar suas taxas médias nos anos, em cada ano, e diluído ao longo dos meses, né? E a gente tem uma preocupação porque não tem nenhum mecanismo que incentive uma manutenção eficiente. Então, uma das razões que a gente analisa de ser interessante criar um mercado para ter um pagamento de potência para o gerador existente é justamente para ele colocar a sua potência no sistema nos momentos que o sistema mais precisa. Então, Vitor, eu tenho dúvida se a solução que você está propondo, que a gente concorda, que é a necessidade de ter um mecanismo para deixar os geradores mais eficientes, ela é uma necessidade para chegar, por exemplo, na necessidade de potência que a EPE coloca, ou se ao colocar essa potência você vai conseguir extrair mais potência do sistema. Eu acredito que, na verdade, é o contrário, né? Você precisa criar esse mecanismo para que os geradores eles se comportem melhor para a gente não precisar contratar ainda mais potência no sistema, tá? Então, uma resposta direta a gente vê com bastante bons olhos ter um mecanismo que gere uma eficiência para a contratação, para disponibilizar a capacidade para o sistema. Clemente, vamos pegar mais 2. Pega uma, pega outra e a gente fecha. Perfeito. Marcelo Brito. Com a entrada de renováveis no sistema, como combinar a contratação de potência com a contratação de outros serviços ancilares? Os serviços ancilares deveriam ser precificados apenas no preço spot ou através de outra precificação à parte? Isso passa pela definição dos produtos. Eu acho que a remuneração dos serviços ancilares não deveriam ficar apenas no spot. Na realidade, a gente deveria ter uma remuneração específica para o equipamento que esteja provendo esse serviço para o sistema. Então, na realidade, acho que a resposta para a sua pergunta passa pela definição clara de cada produto, contratação de potência, o provimento do serviço ancilar. No momento que você tenha isso definido, né, para a contratação e as obrigações claras do gerador, eu acho que você, na realidade, deixa claras as regras do jogo e faz uma contratação eficiente. Perfeito. Vamos finalizar, então, com uma pergunta do Marcelo Meirelles, da Tifa Consultoria, também grande amigo de longa data. Fez uma pergunta aqui complicada. Ele disse que, em determinado momento, eu mesmo falei sobre os aspectos negativos de contratação de longo prazo para as plantas de geração de potência demanda. E aí ele pergunta, mas como dar financiabilidade para empreendimentos novos com contratos de 1 ou 2 anos de duração? Então, Meirelles,
a nossa principal questão é com relação à contratação de longo prazo, de 15 anos, para geradores existentes. Tá? Então, a gente vê com muito bons olhos você deixar a energia existente competir com a energia nova, mas sair do leilão os inexistentes, se vencer contrato de 1 a 3 anos, e sair desse leilão, se for um gerador novo, contrato de 15 anos. E esse contrato de 15 anos, para o gerador novo, já se pode pensar em uma redução dessa contratação, se o Brasil ele passa a ter esses leilões de contratação de potência regulares, porque a principal razão para você ter contratos de longo prazo no Brasil não é a financiabilidade, porque os financiamentos, hoje você tem financiamentos que são de prazos menores do que de 15 anos, você não precisa dos 15 anos. E, além disso, ou seja, a principal razão é aí uma incerteza regulatória, incerteza de mercado, né? Mas se o Brasil implementar leilões existentes nesse formato, olhando 5 anos à frente, fica muito mais fácil para, por exemplo, essa termoelétrica nova participar de um leilão, dar um contrato para ela de 10 anos, passa-se 5 anos e se dá mais um contrato de 1, 2 anos para ela, para frente, e todo ano ela vai participando do leilão. Então, ou seja, ela sempre vai estar contratada X anos à frente. A gente acredita que o Brasil ainda precisa principalmente se está falando de leilão de potência, né, para atrair nova capacidade, um produto novo, começar nos primeiros 1, 2 anos com um contrato com energia nova de 15 anos, mas o Brasil tem que começar a se preparar para arrumar o mercado, para a gente começar a reduzir esse horizonte de contratação, ainda mais se a gente está com um PLS, um projeto de lei, onde todo o mercado pode ser livre. Porque quando todo o mercado pode ser livre, não tem jeito. O contrato vai ser a duração que o consumidor quiser contratar. E aí vão surgir soluções de mercado. Então, se o mercado livre consegue contratar, por que o mercado regulado não conseguiria? E a gente não vê, aí é só para finalizar, a gente não vê também grandes problemas de você ter um pagamento por lastro de capacidade de contrato de mais longo prazo, contanto que isso não remunere todo o empreendimento. Esse gerador vai ficar com o risco da venda da energia, né? Que aí pode ser contratos de menor duração. Pessoal, era isso, né? Passamos um pouco do tempo, mas foi em função do número de perguntas. Nós recebemos um total de 36 perguntas, ficaram 6 perguntas para responder, respondemos um total de 30. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar nesse material que vocês vão receber, tem aqui também uma lista de nossos produtos, serviços que a gente faz na América Latina, estudos de mercado, análise de investimento, tudo isso vai ficar também de material para vocês, e a gente queria aqui deixar um obrigado. Clemente, suas últimas palavras. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida a gente fica à disposição. Muito importante. Semana que vem, no mesmo horário, segunda-feira às 3 horas, vamos ter um outro webinar, e o tema desse webinar vai ser sobre inserção de renováveis. A gente vai falar sobre como representar incerteza das renováveis no planejamento do setor elétrico. Então, todos participem, por favor, desse próximo leilão, desse próximo webinar. Vai ser com o Felipe Nazaré e o Alessandro, tá? Então, também 2 analistas vão participar. Estão perguntando para a gente se a gente vai disponibilizar a gravação. Vamos disponibilizar também. Vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais. Gravação e o PDF da apresentação também vai ser disponibilizado. Com isso a gente encerra. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.